Olá, meu nome é Marcos Garcia, sou o técnico responsável pelas aplicações químicas dos coagulantes orgânicos vegetais à base de tanino da linha Aquapol, produzida pela Aquaquímica, uma empresa do Grupo Cetro. O intuito deste vídeo é realizar uma demonstração de como fazer, como se aplica adequadamente no Jartest. Lembrando que os cálculos matemáticos que a gente vai estar falando são todos baseados em ppm, no sentido de que ppm é igual a gramas por metro cúbico ou miligramas por litro. Eu vou estar usando um efluente de uma indústria têxtil para este exemplo. É um efluente que a gente tinha aqui na empresa Parado. Então vai ser como se eu sou um técnico, estou chegando na área, não conheço o efluente ainda, vou descobrir que dosagem vai ser aplicado. Então para isso vai ser realizado no Jartest. Os demais técnicos que estiveram dentro desse vídeo poderão usar então esse exemplo de como fazer no Jartest. Temos aqui então uma bombona, um pouco de efluente de uma indústria têxtil. A gente deve ser bem agitado este efluente, porque se tu pegar na bombona e deixar parado, se tiver algum sólido grosseiro ele vai decantar. Quando tu for usar para fazer o Jartest, tu vai pegar só o líquido que está mais claro, deixando o resíduo sólido no fundo. Então não vai ser uma coisa bem representativa. Isso deve ser bem agitado antes de ser usado no Jartest. Os jarros que eu utilizo neste equipamento são becas de 500 ml. Tem alguns becas que são de 1 litro. Então os Jartest já estão com os beckers alinhados para a realização do mesmo. Lembrando que cada segmento tem a sua particularidade, no sentido de que tem segmentos que tem que, primeiramente, regular ou ajustar o pH, deixar mais ácido ou mais alcalino, como por exemplo laticínios, uma indústria leiteira, onde o pH de fulguração mais adequado é quando ele se encontra em torno de 5. 5,5 geralmente é o mais usado. Por exemplo, também curtumes deve ter seu pH ali em torno de 8,5 para poder precipitar cromo. E algumas outras, metal mecânica deve ter alguns pHs particulares, mas na grande maioria das indústrias de alimentos e outros segmentos não tem muito segredo. A linha Aquapol ela funciona perfeitamente no pH que estiver. Esse caso aqui é uma indústria têxtil. Vamos até observar que pH ele se encontra, só para efeito de conhecimento. Eu vou estar usando aqui um Aquapol T832 por questões de custos e performance. Ele se encontra mais ou menos no meio da linha. Ele é um produto que não é tão concentrado e não tem a sua concentração também tão baixa. Também tem seu preço médio entre os produtos da linha. Então geralmente o Aquapol T832 ele consegue tratar a maioria dos segmentos. O que pode ser feito, que costuma ser feito também, quando a gente não identifica o produto a ser usado, é
acha uma determinada dosagem com um produto qualquer da linha, e depois, quando se descobriu aquela dosagem, então se muda, usa a mesma dosagem com os demais alcoóis da linha para ver se melhora ou não a performance. Então vou pegar aqui, separei aqui o alcool T832, poderia usar qualquer um outro, mas vamos fazer então com o alcool T832. Como eu tenho pH para constar que está em 8.2, não necessita reajuste nem para cima e nem para baixo. Se fosse reajustar, teria que ajustar com uma solução, se for para baixo, solução ácida, geralmente é mais comum, é uma solução de ácido fúrico, 5, 10%, não tem muita diferença. O que vai demandar a quantidade vai ser o pH. E a solução alcalina mais usada seria um hidróxido de cálcio, uma soda líquida 50% comum, ou um cal. Em si, eu vou usar essa pipeta volumétrica, essa pipeta aqui, ela é uma pipetadora, que a capacidade dela é 1 ml. 1 ml dividida em 1000 miligramas. Então, se eu colocar 300 aqui na pipeta, por exemplo, como aqui tem 500 ml, é como se eu estivesse dosando o dobro, 600. Então, se eu quero, por exemplo, 200 ml aqui, eu vou fazer um cartete 200, 500 e 700 ppm. Para tanto, 200 eu vou colocar 100 aqui na pipeta, que corresponde então a 200 ppm em 500 ml. Depois eu vou colocar 250 aqui e vou colocar 350 aqui, que vai corresponder a 200, 500 e 700 ppm. Lembrando que ppm é miligramas por litro. Neste caso aqui, nosso volume de amostra é 500 ml. Então eu vou ligar o jar test. Neste momento podemos iniciar a gravação do jar test da máquina. Não precisa ajustar pH, então somente a dosagem de produto. A rotação em RPM, o recomendado é em torno de 180 RPM. E eu vou estar dosando então. R$ 200 ppm nesse primeiro. ppm nesse segundo. E 700 ppm neste terceiro. Então vamos deixar agitar pelo menos uns 13 minutos. Algumas literaturas recomendam deixar 10 minutos pelo menos de agitação. Mas como a maioria das plantas que a gente encontra, o tempo de retenção hidráulica é curto, não adianta a gente simular um tempo de retenção hidráulica longo no jar test, e lá no local onde vai ser aplicado o tempo de retenção é curto. Então a gente deixa no máximo 13 minutos de agitação em torno de 180 RPM para simular algo parecido com o local onde vai ser aplicado. Eu estou enxergando o nosso cronômetro ali. Vamos fechar os 13 minutos e eu vou iniciar a dosagem de um floculante, que é um produto que a gente tem também na nossa linha, que é denominado poliaco, a linha poliaco, onde nós temos um polímero aniônico e um polímero catiônico. Basicamente,
Geralmente, em efluente se usa um polímero aniônico. E então um catiônico, geralmente se usa no deságua de lodo. Lodo que extrai da estação, vai para uma centrífuga ou para o filtro prensa. Então lá sim se usa um polímero catiônico para auxiliar nesse desaguamento. Eu tenho aqui uma solução de polímero aniônico, na nossa linha chamada Poliaqua A100, onde eu fiz uma solução a 0,05%, onde representa cada ml posto em 500 ml de amostra, representa 1 ppm nessa concentração. Podemos notar que antes mesmo de colocar um polímero, um auxiliar de floculação, a gente já consegue perceber os flocos atrás, os flocos já dentro dos Becker formados, o que é uma vantagem para os coagulantes à base de tanino, que os coagulantes inorgânicos como sulfato de alumínio, policloreto de alumínio, eles não conseguem formar um floco sem ter um polímero auxiliar, um polímero sintético como auxiliar. Neste caso, a gente já viu que ele já formou até os flocos sem mesmo antes de pôr os polímeros sintéticos como auxiliar. Sendo que o objetivo principal dos coagulantes é coagular somente. O alcohol, além de coagular, ele já está formando floco, já está floculando também. Aí isso vai contar como um ponto positivo, onde o cliente lá vai estar usando menos polímero sintético. Ou em alguns casos, se ele tiver um tempo de retenção hidráulica grande, o suficiente para coagular e flocular, ele nem vai precisar usar um polímero sintético como auxiliar na abertura de floculação. Porque o alcohol em si ele vai coagular e flocular ao mesmo tempo. Lembrando também uma outra vantagem é que quando se trata com um coagulante inorgânico à base de sulfato de alumínio, ferro, por exemplo, baquio, cloreto, o residual que a gente está inserindo na água metálico existe. Com o coagulante orgânico não existe residual metálico, então você está tratando a água como um coagulante natural. Bom, já fechou os 3 minutos de agitação em torno de 180 RPM e eu vou baixar a rotação para próximo de 60 a 50 mais ou menos, e vou colocar 3 ppm de polímero aniônico como auxiliar de floculação. E notem que sem colocar o polímero já dá para notar que ele já tem flocos, um ponto positivo. Então eu vou colocar aqui 3 ppm. Cada Becker, eu vou deixar ele causar uma certa mistura. Essa amostra aqui, como ela estava acondicionada em geladeira, os Beckers estão suaves, então não aparece nitidamente a clarificação da água. Vou passar um paninho aqui para ver se a gente consegue melhorar essa visualização. Notem que os flocos estão presentes, estão formados. Aqui, depois que a gente coloca o floculante, o polímero sintético, a gente deixa agitar por mais ou menos 1 minuto, o tempo suficiente para que esse floco se forme de uma maneira mais formada, um aspecto redondo, onde poderá observar que a água entre os flocos está limpa. O terceiro passo agora seria desligar o equipamento, deixar ele decantar em torno de uns 15 minutos e comparar mediante as análises de turbidez, teor de sólidos, DQO ou o parâmetro que um determinado segmento exige que se faça. Tem segmentos que eu preciso que analise a redução de fósforo, de metais, a redução de óleos e graxas, a redução de DQO. Então se deixa decantar em torno de uns 15 minutos e se coleta então a parte clarificada e manda para análise. A partir de uma análise então se gera um relatório e se envia para o cliente.
Então, notadamente, dá para se notar que 200 ppm, 500 ppm e 700 ppm. Para uma indústria têxtil que após esse físico-químico tem um biológico, que seria a etapa secundária após o seu tratamento, seria suficiente, até menos aqui, esse intermediário aqui, de 200 a 500, até diria que 350 aqui já estaria suficientemente bom. E tu tem que deixar um pouco de sujeira na água, no efluente, para que lá na etapa posterior no biológico, as bactérias que estão lá fazendo as suas funções tenham um alimento para comer e sobreviver. Se nós mandarmos uma água muito limpa para essa etapa posterior, as bactérias não vão ter com que se alimentar e vão acabar perdendo essa etapa do tratamento. Mas enfim, isso vai do gosto e da necessidade de cada empresa e do entendimento de cada técnico responsável por cada estação. Então nesse momento eu vou desligar os agitadores, vou erguer as alças e vamos deixar decantando por 15 minutos. Nesse tempo nós vamos pausar o vídeo. Depois que estiver decantado, a gente volta com o vídeo para concluir o teste. Nesse momento ele vai começar a decantar. E uma coisa que eu não falei no início, eu estou usando uma pipeta onde eu consigo graduar aqui a quantidade de ppm que eu quero. Existem muitos locais que a gente não tem disponível uma pipeta igual a essa. Então é muito complicado tu dosar, por exemplo, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3. Então você faz o que? Uma diluição. Pega um produto, faz uma solução a 10%, ou se tiver, no caso, esse caso aqui, estamos usando uma amostra de 500 ml, então a gente faz uma solução a 5%. Está usando a 500 ml, então faz a solução a 5%, onde cada ml então dessa solução que for colocado vai representar 100 ppm. Então se tu quiser usar 500 ppm, tu pega 5 ml dessa solução a 5%, tu vai ter a mesma coisa se pegasse 0,5 ml numa pipeta dessa. Para 1 litro ou 0,25 para 500 ml, como foi o nosso caso. Então estaremos agora pausando o vídeo e deixando decantar por torno dos 15 minutos, para dar sequência e concluir. Bom, então, nessa etapa, nesse momento, o período de decantação já ocorreu. Deixamos decantando aqui por 15 minutos, onde a gente conseguiu e consegue notar que os flocos estão todos bem decantados. Alguma coisa que ficou suspenso é normal, isso vai depender da quantidade de polímero que se coloca, pode ser, na prática pode usar menos polímero, esse mínimo detalhezinho que ficou flotado, ele não vai ter. E em alguns casos é até interessante. É interessante porque tem equipamentos que se usa para decantar e tem que se usa para flotar. Então se ele tem facilidade de flotar como esses pequenos começaram a flotar, a quantidade de polímero foi o suficiente. Ele vai flotar com facilidade. As microbolhas vão pegar esses flocos e vão manter eles suspensos. Se é em equipamentos onde o processo de tratamento é através de decantação, então ele está flotando leve pouquinho, floco em cima. Então vamos dosar um pouco menos de polímero. Isso vai adequar no momento do tratamento. O que se faz nesse momento? Se tira foto desse teste, assim como dá para depois colocar no relatório. Eu vou suspender um pouquinho para frente e vou coletar essa parte clarificada para botar nesses vidros aqui para mandar para analisar os parâmetros então que foi bem recomendado pelo cliente. Note, pessoal, olha lá, ele está começando a suspender sozinho o floco. Isso é indicativo de que, se fosse um tratamento de flotação,
perfeito, ótimo, ele está flotando com mais facilidade. Mas se fosse um tratamento de decantação, isso aqui é um indício de que tem muito polímero. A gente teria que reduzir a quantidade de polímero. E senão o decantador, o cliente vai manter o floco sempre suspenso. Isso é problema. Aqui agora, como ele está com uma facilidade para flotar, até no momento de eu tirar aqui, pode ser que ele venha a subir mais ou se misturar, se dissipar na água esse floco. Porque quando a gente for coletar água clarificada, agora a gente vai coletar somente o clarificado para mandar para as análises, para depois a gente ter o retorno dessas análises, colocar no relatório e enviar para o cliente. Dentro do relatório vai como estava o efluente bruto, todos os seus parâmetros que foi solicitado, e como que ficou então o parâmetro final lá depois do tratamento com Aquapol. Então você faz um cálculo de custo por metro cúbico que o cliente vai dosar, quanto que vai gastar por mês, qual é o volume que vai ser gerado nessa operação para manter o tratamento de efluente do cliente. Isso consta tudo no relatório. Lembrando que aqui é apenas uma demonstração de jar teste de um segmento qualquer, nesse caso aqui têxtil, mas cada segmento tem as suas particularidades. Poderia ser uma indústria têxtil, uma indústria de bebida, uma indústria de papel e celulose, um curtume, um frigorífico, um abatedouro. Qualquer segmento, hoje em dia as empresas todas elas que geram efluente, geram água suja, elas são obrigadas a tratar seus efluentes para devolver para os corpos receptores, para os rios. E se elas não fizerem isso, elas são penalizadas, são multadas ou até mesmo fechadas pelos órgãos públicos competentes de cada estado. Então eu vou estar puxando para frente para poder realizar essa coleta. Na prática, se pega os vidros que vai ser usado para fazer as análises, se identifica todos eles de acordo com cada qual, para depois poder identificar qual que teve o resultado melhor de tal parâmetro, para poder montar no relatório e apresentar para o cliente. Quando acontece isso, a gente tem a necessidade de botar uma pipeta de 10 ml e sugar então essa amostra pelo lado do floco para poder não misturar o floco. Quando ele está assim, o floco está tudo embaixo, o mais comum, eu vou fazer aqui, isso serve só para demonstração de jar teste, então depois vocês vão entender o que eu quis dizer. Eu uso uma seringa volumétrica para poder fazer essa coleta. Onde eu coloco assim e subo esse volume clarificado para realizar essa coleta. Aqui eu tenho uma amostra tratada com 500 ppm. E aqui eu tenho um efluente bruto de quando foi pego no cliente. Então, basicamente, se eu fosse fazer eu não vou coletar esse do lado aqui, porque tá, neste momento, como ele flotou, está um pouco mais dificultoso eu conseguir pegar essa amostra. Mas se eu pegasse, notem que ela está mais clara que essa, que ela foi dosada mais. Aqui tem 500 ppm, aqui tem 700 ppm. Então se eu fosse coletar aquela lá e colocasse aqui do lado, certamente ela ia estar mais clara. Aí vai no cliente, eu quero essa aqui que ficou mais clara, ficou mais limpa. Essa aqui para mim tá bom. Nem precisava tanto. Então vai de cliente a cliente. Notem também que quanto mais dosagem, quanto mais para lá, quanto mais alto for a dosagem, mais sem cor ela fica. Lembrando que indústria têxtil, por ter cores, tecidos, todas elas têm uma cor, é um parâmetro mais difícil de ser retirado através de qualquer coagulante, não somente dos à base de tanino. Aí, dependendo da quantidade de cor presente, se há necessidade de usar também uma dosagem de removedor de cor, que é um outro produto químico que se usa somente para excluir e eliminar essa cor. Que não vem ao caso, a maioria das estações elas têm um biológico, e esse biológico ajuda a depurar a cor depois lá na etapa secundária.
Então, basicamente, isto é como se aplica, como se faz um jar test. Isso foi só apenas um exemplo para demonstrar, né, como se fazer um jar test. Eu acho que eu consegui, de alguma forma, passar isso para quem estiver, então, depois observando esse vídeo. Seria isto. Até a próxima.